Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e acima de tudo tenha feito bem na vida de alguém. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, onde vai direcionar você diretamente ao Play Store, onde você pode fazer o download, para quando você precisar colocar certinho os seus dados, as informações, o seu endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro Proteção Veicular? É uma empresa que faz a proteção veicular do veículo dos seus associados, beleza? Aqui está aparecendo o QR Code da Priscila. Vocês podem entrar em contato com ela para tirar as dúvidas, tirar as informações e ver qual o melhor plano para você. Para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, que roda muito aqui em Foz do Iguaçu, sabe a dificuldade que estamos enfrentando com a criminalidade. Então, assim, entre em contato com ela, deixe seu carro protegido e trabalhe com segurança, beleza? Outro detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem desconto também. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code dele. Entre em contato com ele, que ele vai ter um plano excelente para você, especialmente se você é motorista de aplicativo, taxista e turismo, pois lava com mais frequência e tem um preço especial também. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais, semelhante àqueles que tem em Las Vegas e Dubai também. Sabe aquele show das águas? Aqui em Foz nós temos. Também no mesmo complexo, como são dois atrativos, no mesmo complexo ele também tem o Movie Cars. Eu brinco muito falando que é museu de carros antigos, mas não é não. São carros em cenários cinematográficos. É coisa querida. E para você que quer fazer a compra do seu ingresso, aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana. Entre em contato com ela, tire as suas dúvidas, maiores informações. E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista ou trabalha no turismo, guia, entre em contato com ela que ela também tem uma parceria top para você, beleza? Bem, gostaríamos de agradecer Rede de Posto Tonin. Não é Toninho, é Tonin, beleza? Para você que gosta de sempre abastecer o seu veículo com a gasolina de qualidade, o etanol de qualidade, faça uma visita lá na Avenida JK, número 928, beleza? Só um detalhe para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um precinho diferencial para você, beleza? E agora bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Se apresente, Dr. Kelton. Primeiramente agradecer aí o espaço aberto, né? É um prazer estar falando com você, Patrick. E sou Kelton Oliveira, psicanalista clínico, né? Hoje estou aqui deslumbrando a cidade de Foz do Iguaçu, tão bonita quanto falada. E cheguei aqui pela região através da medicina no Paraguai, que hoje é muito visada, né? Hoje está se tornando aí um polo educacional do ramo da medicina, também pela facilidade em relação aos custos, né? E ao longo da minha trajetória, eu como psicanalista clínico vim com o compromisso de agregar valor ao meu conhecimento e embarcar no sonho aí de me tornar psiquiatra, estudar medicina, fazer todo esse percurso. Só que ao longo do caminho, hoje, com o rumo que a medicina está tomando, podemos dizer que hoje se trata de um mercado que não está como antigamente. Não sei se você tem acompanhado, né? Hoje a demanda está muito alta. Sim, sim. Então, ao longo do percurso aí, eu reajustei a minha rota e permaneci com os atendimentos como psicanalista clínico e deixei o sonho aí de psiquiatria para uma próxima temporada, né? Mais pra frente, né? Isso. Pô, interessante. Então, quer dizer, assim, mas você não falou de onde você veio. Você veio... sim. Esse é o ponto interessante, hein? Acho que o meu sotaque já não me deixa negar as minhas origens, né? Eu sou mineiro, sou da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, especificamente da cidade de Piumhi,
Nossa, como é que é o nome? Piumhi. Nossa, é diferente, hein? É um nome diferente e ela tá ali muito bem localizada, ali no Parque da Serra da Canastra e uma cidade turística, uma cidade de 37, 38 mil habitantes. Nossa, pequena. Mas que tem uma boa economia, uma boa cultura e não pode deixar de falar da boa comida, né? Porque senão os meus compatriotas mineiros vão até me bater. É, isso aí. Um pouco interessante. Então, só para mim conseguir entender aqui, para quem também nos assiste entender. Sim. Você veio diretamente de Minas Gerais para Foz do Iguaçu para fazer medicina e através disso você descobriu que é um mercado que, como que eu posso falar assim? Tem muita demanda, talvez seria muitas pessoas realizando essa faculdade para ter o seu diploma. E talvez, sei lá, você optou por não fazer? Vou explicar melhor para que fique bem claro esse aspecto, né, esse ponto. Como psicanalista clínico, eu já estou numa trajetória de quase 7, 8 anos trabalhando aí nesse segmento. Uau! E é uma área, Patrick, que você tem que se atualizar constantemente. Os estudos sobre a mente humana estão se atualizando constantemente. Então, vem novos estudos, as novas teorias, as novas pesquisas científicas, muitas das vezes estão contrapondo argumentos e pontos de vista que antes eram tidos como verdade e hoje já não é mais atual esse pensamento. E eu, na busca de me atualizar, eu quis me tornar psiquiatra, talvez por um dos principais motivos que quando eu estou atendendo e lidando com a demanda de um paciente, ocorre muito de haver uma divergência de opiniões e ideias do psicoterapeuta, que é a função a qual eu me aplico, com o psiquiatra, a pessoa que está ali, o doutor que está ali na função de medicar, de receitar a medicação. Isso é interessante, que eu ia perguntar para você qual que seria essa diferença, né? Porque as pessoas confundem bastante. Uhum. Excelente. A psicanálise ela é uma especialidade da psicologia, só que, diferentemente da psiquiatria, porque o psiquiatra ele tem que fazer todo aquele processo, que é se formar em medicina, depois se especializar e fazer uma residência em psiquiatria, né? Só que ao longo desse processo, estando aqui, eu amadureci muito bem essa ideia, pelo fato de que hoje, com a alta demanda e apenas com o fator, qual a minha diferença da minha abordagem com o psiquiatra de fato? É apenas o fato em que ele vai focar na parte medicamentosa e eu vou focar na parte psicoterapêutica. Ele vai focar em trazer uma medicação para conter os sintomas, enquanto a psicoterapia vai identificar a raiz desses sintomas e tratar a raiz. Eu gosto de trazer um exemplo interessante. O psiquiatra é aquele que vai lá e abaixa o fogo do fogão. O psicanalista vai tentar entender aonde nasce aquela chama, vai encontrar o botijão de gás e vai desligar a válvula. Entende? Interessante, hein? Um exemplo. Então ele vai no botão e o psicanalista ele vai diretamente no botijão. O foco mental do psicanalista é sempre buscar a causa, né? Porque você tem duas maneiras de você lidar com qualquer problema. Aqui nós estamos falando das questões psicoemocionais. Uma delas é você conter os sintomas. Olha, eu estou depressivo, eu estou me sentindo mal, eu estou com confusão mental ou alguma coisa assim do tipo. Vamos buscar um remédio para que eu possa conter esses sintomas? A medicação vai tentar conter, isto é, controlar aquela labareda. Isso. Agora, a função de fato, a eficiência de fato não está em conter, mas sim em identificar e tratar a causa, desligar o fogo, né? Então, enquanto o psiquiatra, talvez, assim, uma forma de exemplificar, ilustrativa, ele é alguém que vai lá e controla a chama, abaixa ou aumenta o fogo, o psicanalista está focado em identificar aonde aquela chama começa e desligar o fogo. Interessante. Entende? E aí eu estava tecendo o porquê é que eu vim parar aqui e tive essa mudança de rota, né? O interessante é que, quando chegava nessa parte medicamentosa, nós tínhamos conflito, porque eu tenho que estudar a parte medicamentosa também. Porque se o meu paciente está tomando uma medicação, eu tenho que entender quais os efeitos que vai ter no comportamento dele, para que eu saiba se os próximos comportamentos e emoções que ele vai expressar, se aquilo é sintoma, de fato, da queixa que ele me trouxe, ou se é uma interferência medicamentosa. E nesse ponto, nós tínhamos muitos conflitos, porque
Infelizmente, acho que dentro de todo o âmbito de profissões, tem aquelas pessoas que vão se contentar com a base que ele obteve da faculdade. Agora, no mercado atual, a tendência é esse profissional ele vai ficar para trás. Isso. Quem não se atualiza fica para trás, não é verdade? E como eu estou sempre lendo, estou sempre buscando, me atualizando, muitas das vezes eu, educadamente, às vezes tinha que intervir, conversar ali, trocar uma ideia com o psiquiatra, e por causa que a medicação que foi direcionada para aquele paciente não condizia com os aspectos dos transtornos que ele apresentava de fato. E dentro desse conflito eu falei, não vou parar de passar raiva com o psiquiatra, vou me tornar um psiquiatra. Só que hoje, no decorrer do processo, eu amadureci muito bem essa ideia, e a conclusão que eu tenho hoje é que é muito fácil você fazer uma parceria hoje com o médico para ele executar somente a função de receitar, enquanto que o meu foco é a parte psicoterapêutica, é a parte da terapia, ela vai continuar direcionada nesse propósito. E o interessante, Patrick, que antes de vir para cá, eu dei uma estudada na demanda aqui, na demanda psicoemocional do estudante de medicina, do médico, que é uma frente hoje muito desgastada psicologicamente. Entende? Então eu pensava o seguinte, quando eu vier para cá, para a região da fronteira, eu vou ter muitos pacientes, alunos, né? Só que aconteceu algo inusitado. Hoje eu tenho uma procura, uma demanda muito maior de professores, doutores já formados, do que dos alunos. Eu atendo bastante aluno, mas a procura é muito maior dos professores e doutores, que já estão exercendo a função e, de fato, já estão sofrendo todo esse desgaste da profissão em si. Rapaz, você comentando assim, eu fiquei pensando aqui, querendo ou não, pro professor que está ali todo dia com os alunos, às vezes matéria repetitiva, rapaz, fugiu agora essa palavra. Repetitiva. Então, é aquela questão, talvez isso ele fica com a mente cansada. Sim. E hoje existe uma questão muito grande. Para você ser professor da universidade não é tão simples como as pessoas imaginam. Tem um compromisso muito grande, então você tem que ensinar. E talvez eu acho que isso parte um pouco por ser do Paraguai. Porque as pessoas acreditam, até quando eu conversei aqui com o pessoal já, o pessoal, olha, as pessoas quando falam que é formado no Paraguai, o pessoal não tem muita credibilidade. Uhum. E agora isso está mudando. Então talvez deve ser isso que deixa eles muito pressionados, né? A mente deles, então eles dizem assim, eu tenho que dar meu máximo, tenho que fazer, desculpa a expressão, das tripas, coração, para fazer acontecer e saírem daqui excelentes médicos. Talvez não seria isso? Em parte, sim. Até em parte, sim. A demanda do professor universitário hoje, ela já é muito desgastante de fato. Agora, o ponto é, nós estamos falando de professores, doutores, que também são médicos, que também, depois que sai ali da faculdade, sai da parte docente, da parte didática, ele vai para um centro hospitalar, ele vai atender num centro de atendimento, pegar pacientes de todas as formas, de todos os estágios possíveis, e isso implica em passar noites sem dormir, sem passar tempo de qualidade com a família, um estresse muito elevado, pouco tempo de descanso, uma vida de qualidade que quase não existe, de descanso e de prazer mesmo, de desfrute que quase não existe, e uma demanda e um desgaste muito elevado. Uau! E você citou algo muito importante, que é a família. Esse é o principal. Eu gosto, é uma área assim que eu gosto de escutar bastante, entendeu? Às vezes tem um pouco de dificuldade para conseguir compreender, entendeu? Mas vendo vários, a gente vai conseguindo entendendo um pouco. E querendo ou não, muitos reclamam da família. Um exemplo, muitos citam assim, eu trabalhei 20, 30, 40, 50 anos sem dar a devida atenção para minha família. E agora eu sinto falta disso. Muitos comentam sobre isso, falam sobre isso. Claro que às vezes nem todos estão na internet, entendeu? Muitas vezes em off, entendeu? Porque às vezes fica meio com vergonha. Poxa, eu ajudei muitas famílias, ajudei muitas pessoas e minha própria família eu não pude fazer nada. Não dei a devida atenção. Então, eles se cobram muito, talvez tentando recuperar esse momento, mas tem a pressão do trabalho e aluno, tudo. Então, tipo assim, é complicado. Até a gente falando, fica um clima meio pesado, né? Porque, querendo ou não, é muita pressão em cima.
Aí você tocou num ponto interessante, que é de fato o meu foco. Talvez a minha especialidade e a área que eu tenho mais lidado hoje é justamente a estruturação familiar. Eu trabalho com um foco hoje específico, onde eu lido com estruturas familiares tóxicas e disfuncionais e a implicância que isso vai ter na construção do indivíduo em si. Mas dentro da cultura médica, dentro dos médicos aí, olha que paradoxo interessante. É uma pessoa que está predisposta a cuidar de outros, como você bem mesmo mencionou, mas isso implica em abrir mão de algo. Muitas das vezes ele está abrindo mão de si. Só que esse si, se trata de uma pessoa que ela é casada, que ela tem família, ela negligenciar-se vai significar negligenciar as pessoas à minha volta. E a gente escuta muito isso. A classe médica hoje é uma classe muito vulnerável do ponto de vista psicoemocional e estrutura familiar, muitas das vezes muito corrompidas. Por quê? Não tem tempo de descanso, o tempo que sobra, às vezes o estresse está muito elevado, então isso acaba distanciando, né? A convivência, o amor, ele vem do convívio, do contato. E se você tem pouco contato, e o contato que muitas das vezes você tem, você está extremamente esgotado, o que vai ocorrer é que vai gerar muito atrito. Vai resultar-se em uma relação muito delicada e desgastada. Sem contar nos problemas físicos que vai surgir dessa vida desregrada, dessa vida sem uma alimentação saudável, sem um contexto emocional. As pessoas aprendem ao longo da vida a preparar sua vida do ponto de vista físico, porque hoje, atualmente, fala-se muito de saúde, exercício físico e tudo mais. Uma alimentação saudável também. As pessoas aprendem a preparar-se muito bem em sentido profissional, aquele tema, né? Você tem que ser alguém na vida, então tem que correr atrás, tem que buscar. Mas pouco se fala da terceira estrutura de formação do indivíduo, que é a formação psicoemocional, tão importante quanto uma mente psicológica desequilibrada, uma mente psicoemocional em desequilíbrio, vai colocar mais cedo ou mais tarde as funções físicas do nosso corpo e a nossa estrutura profissional em desequilíbrio também. Como que pode, né? Um detalhe, uma simples não é tão simples, né? Mas uma negligência ali pode mudar o rumo da história, né? Com certeza. Pode fazer toda a diferença. Mas você citou algo importante, que é essa questão familiares tóxicos. Explica um pouco mais pra gente sobre essa questão, assim. Porque o que seria isso, familiar tóxico, família tóxicas? Explica pra nós um pouco sobre isso. Perfeito, excelente. Hoje, a nossa construção ocidental e cultural, eu acho que é a nível mundial. Tem a família como a principal instituição da humanidade. E, de fato, ela é. Ela nunca vai deixar de ser. Famílias fracas e indivíduos fracos, muitas das vezes. Até aquela pessoa que acaba optando por seguir sozinho, tomar rumo sozinho na vida, mais cedo ou mais tarde, nem que não se trate de uma família de laços sanguíneos, mas ele vai acabar encontrando um coletivo, porque nós somos indivíduos do coletivo. Né? Essa história de autonomia, de viver sozinho, de vencer sozinho, isso vai só até o capítulo 2, porque a estrutura do ser humano faz com que ele busque o coletivo. Não é verdade? Então aí vem algo interessante. A família é de fato a estrutura universal da humanidade. É a nossa primeira empresa. Diria que é a segunda, porque a primeira empresa é a nossa mente. Agora tem um detalhe interessante. Uma coisa é ter o conhecimento de que a família é o esteio da formação do ser humano. Outra é ter a conclusão, ter aí a ilusão de que toda família, toda estrutura familiar é perfeita. Não é perfeita. De que toda família e toda estrutura familiar ela é funcional e ela foi moldada para fazer você desenvolver-se bem, crescer bem, evoluir bem. Isto, infelizmente, não é verdade. Isso não é verdade. Há muitas famílias desestruturadas que nasceu outrora de um indivíduo que também lá atrás não recebeu o apoio de sua família. No lugar de apoio, ele recebeu traumas, ele recebeu todas as formas de ataque possível e agora como um trauma, porque o que o trauma faz? Faz com que a pessoa entre num ciclo de repetição daquilo que ele viveu. Ou ele agora vai passar a fazer com o outro tudo o que fizeram com ele, ou ele vai correr para outra extremidade. O que é a outra extremidade? Ele vai se tornar averso a tudo que possa
parecer aquilo que tinha na família dele. Então, suponhamos, ele veio de uma família onde o pai era muito agressivo, tanto física como psicologicamente. E aí agora, na sua fase adulta, ele pode tanto repetir aquele comportamento, isso eu estou falando do indivíduo traumatizado que não é tratado, ou ele pode tomar a aversão da figura paterna. E aí vem algumas questões interessantes. Uma pessoa que tem a figura paterna traumatizada na sua vida adulta, muitas das vezes ele vai ter problemas com autoridade, ele vai ter problema com aquilo que tudo que tiver voltado para disciplina, organização e disciplina, ele vai ter uma certa dificuldade com manter rotina, porque agora ele vai pensar o seguinte, rotina, por exemplo, disciplina da vida. Um raciocínio que acontece muito, um raciocínio interno, inconsciente. Não é que a pessoa planeja e executa dessa forma, mas é como se fosse o nosso porão do nosso cérebro trabalha dessa forma, né? Funciona mais ou menos do seguinte estilo. Ele vai pensar o seguinte, antes eu estava uma criança, estava brincando, estava correndo, estava fazendo algo que era agradável, e todas as vezes que ele estava fazendo algo agradável, vinha o pai ou a mãe e dava aquele corte seco. Para com isso daí, porque agora está na hora de você dormir. Para, porque está na hora de você... Está na hora, está na hora, está na hora. Essa palavra, então, essa expressão, traz depois, na vida adulta, uma reflexão de que todas as vezes que ele precisou organizar-se mediante ter hora para realizar algo, sempre cortou algum laço de felicidade que ele tinha. E aí começa a dificuldade da pessoa ter disciplina, dificuldade da pessoa se organizar numa rotina, né? Porque muitos dos nossos projetos da nossa vida, você tem que estruturar um processo. E para esse processo funcionar, você tem que ter uma disciplina, um horário de acordar, o horário em que você vai se dedicar para estudar ou trabalhar sobre aquilo. Entende? Olha para você ver o aspecto de uma família disfuncional lá atrás. Aqui eu estou falando só do aspecto do pai, né? O quanto ela pode trazer lá na frente reflexos, traumas e consequências e transtornos mentais com base numa família desestruturada. Você contando um pouco dessa experiência, ilustrando, veio tipo assim, na mente uma imagem assim, realmente você falando e acontecendo. E agora entra aquela questão, o pessoal falou, mas agora você não pode chamar como que eu vou chamar a atenção do meu filho? Falar, olha, tá na hora de você finalizar seu serviço, tá na hora de você ir tomar banho. E agora entra aquela questão, né? O pessoal fala, na minha geração não existia isso, e não tem o trauma. E a pessoa não se tem conta de que vive cheio de trauma. Mas ele menciona, na minha época não existia isso. Na minha época, pai falava, só olhava de canto de olho, já sabia que ia apanhar, já sabia o que ia acontecer. Então, assim, são coisas que, querendo ou não, as pessoas hoje em dia, eles acham que muitas coisas são frescuras. Essa é a realidade. As pessoas acreditam que muitas coisas é frescura. E através disso, acaba se tornando, assim, duas partes. Aqueles que consideram que é frescura e aqueles que falam que é necessidade. Mas é difícil você manter o equilíbrio. Sempre vai ser um extremo ou outro extremo, entendeu? Aí que é o problema. Você fica de um lado ou de outro. Como você vai conseguir agora centralizar aquilo? Excelente pergunta. Aí temos uma questão interessante. Vale lembrar que aqui a gente está exemplificando, nós estamos pensando um exemplo dentro de uma família disfuncional. Isso. Né? Óbvio que ter limite, ter horários para uma criança, não é que é bom, é necessário, é mais do que bom, é mais do que devido. Ela sente essa necessidade. Uma criança que está num lar onde ela tem estrutura, ela tem horário e ela tem autoridade, ela se sente muito mais acolhida do que num local onde ela está livre, leve e solta, por assim dizer. Agora que vem uma questão interessante. Quando eu trabalho dentro do aspecto disfuncional, e aí a gente vai pegar algumas vertentes de comportamento, como, por exemplo, lares tóxicos, que entra o aspecto do narcisismo familiar, mães narcisistas, pais narcisistas, membros familiares, em que ele tem esse contexto de utilizar-se de manejos do dia a dia para punir ou agredir a criança, o jovem,
ele vai criar ali esse contexto traumático na cabeça dele. Vou te dar um exemplo. Todas as crianças estão ali brincando, tá todo mundo bem, tudo ocorrendo certo. E a mãe narcisista, por exemplo, propositalmente vai lá e faz o corte. Ah, você não vai poder brincar. Vamos passar para dentro agora que você vai ter que fazer isso, aquilo ou aquilo outro. E a criança sabe que talvez não tá na hora de realizar aquilo. Com o tempo, ela começa a se perceber que aquilo foi feito por um outro propósito, mas não necessariamente porque se tratava de algo que era benéfico para aquela criança. Então, dentro do aspecto de famílias disfuncionais, o ponto que eu gosto de bater é que existem famílias que, infelizmente, a estrutura dela apenas colocou para fora aquele ser humano, mas dali em diante é como se fosse um ninho de répteis ali, né? Já estão prontos para devorar uns aos outros. Uau! Rapaz, eu tô pensando aqui, é profundo. É por isso que eu digo assim, muitas das vezes, quando a gente começa a estudar superficialmente, é tão bonitinho, é tão interessante, mas quando você começa a ver na raiz mesmo, você fala assim, nossa, é profundo demais. Sim. E é algo assim que, querendo ou não, faz toda a diferença na vida do ser humano. Faz diferença. Eu brinco muito porque, assim, o homem, ele tem por si, eu não preciso. Por que eu vou no psicólogo? Eu não sou doido. Por que eu vou no psiquiatra? Não virei doido ainda. Então, tem esse certo preconceito, né? Tem esse certo preconceito de, não, eu sou bom o suficiente, eu não preciso. Tem pessoas que eles conseguem se auxiliar, mas a maioria das pessoas não consegue. E tem dificuldade para conseguir ir atrás de um especialista. Uma pessoa que pode auxiliar muitas das vezes. Eu acho muito interessante você citando, ilustrando essa história, vem muitas lembranças de quando eu era criança, entendeu? Mas assim, e realmente muitas coisas faz sentido, entendeu? Sim. Quem está nos assistindo, está nos acompanhando aí, creio que já passou por muitos casos desses, entendeu? Com certeza. E assim, a gente falou um pouquinho sobre narcisista. Qual que é o significado dessa palavra, narcisista? Narcisista, ele nasce de uma expressão mitológica, né? Existia um mito do Narciso. Só para o pessoal que está em casa nos acompanhar e entender o contexto, Narciso ele era um jovem que ele foi acometido de uma maldição, e essa maldição, assim, encurtando um pouco a história, que ela é um pouco longa, né? Ele não podia ver o próprio reflexo. A maldição que ele recebeu, o dia que ele visse o próprio reflexo, ele morreria. Então, como ele não poderia ver o próprio reflexo, e ele era alguém muito bonito, tido como muito bonito, ele só poderia trabalhar com base na impressão que as outras pessoas tinham sobre ele. Uau. Entende? E aí nasce o mito do Narciso, que era alguém que não podia se encarar, não podia dar-se de frente com a sua própria imagem e só poderia viver com base na opinião das outras pessoas. Uau! Interessante, né? Aí doideira. Eu vou explicar um pouco esse tema. Dentro do âmbito familiar, o que é de fato o narcisista? Talvez a melhor forma de eu explicar seria dizer o seguinte. Agora, posso soltar uma polêmica aqui ou não? Pode, tá? Sinta-se à vontade. Então, vou dizer algo interessante. Todos nós nascemos efetivamente narcisistas. Lá ele! Vou te explicar. O que é o narcisista? A melhor forma de explicar o narcisista é um indivíduo em que ele vai responder emocionalmente somente a 2 estímulos. Estímulos esses que atendam aos seus desejos e estímulos esses que atendam à sua necessidade. Ponto final. Esse é o narcisista. É a diferença da construção do ser humano convencional, que mais cedo ou mais tarde ele vai parar de olhar para o umbiguinho dele e vai falar assim, olha, essa pessoa aqui que está do meu lado também sente dor, ela também tem necessidade. O narcisista vai parar no olhar em si, ele vai olhar para si mesmo. Entende? Dentro do contexto familiar, por que eu disse que todos nós nascemos narcisistas? Porque você pega um bebê, olha que coisa interessante. O bebê, ele tem capacidade de amar. Ele não nasce amando. O bebê, ele nasce tal qual com capacidade de desenvolver empatia. Ele não nasce empático. O bebê, ele nasce com a capacidade de desenvolver paciente. Ele não é paciente de fato, ter paciência. O que acontece? A mãe tá ali 3 dias, 3 noites sem dormir, tá com dor, já tá com o peito ferido ou algo do tipo, mas deu o horário dele mamar,
deu o horário dele se alimentar, ele não quer nem saber o que aconteceu com ela. Ele vai chorar e hoje existe estudos que comprovam que a criança, desde bebê, utiliza o choro também como forma de punição, tá? Então ele vai chorar, ele vai esgoelar até ele conseguir atender os seus desejos e as suas necessidades. Aí vem algo interessante. Depois que aparece alguém, a mãe, alguém, e atende o seu desejo e a sua necessidade, ele sim começa na criação, no desenvolvimento normal, ele vai desenvolvendo afeto ali naquele sentido. E o narcisista vai parar nesse aspecto. Ele apenas agora vai se sentir cômodo, vai se sentir confortável todas as vezes que houver alguém que esteja de prontidão para atender os seus desejos e as suas necessidades. Aí, esse indivíduo cresce, se torna uma menina, se torna uma mulher, se torna mãe. Qual que é o processo? Já que todos nós nascemos narcisistas, por que é que não somos todos de fato narcisistas? O processo de criação, quando nós nascemos, nossa estrutura cerebral, nossa estrutura mental, a psicanálise vai explicar do seguinte modo. Nós temos o ego, o superego e o id. Vou explicar essas 3 palavrinhas difíceis. O ego, superego e id. É como se a nossa mente pudesse ser partida em 3 compartimentos, em 3 vias de comportamento, né? Onde o ego sou eu. O ego, né? A tradução de ego é eu de fato, o meu eu, o intermediador. O id é todo o meu comportamento que vai para o meu lado instintivo da coisa, onde eu vou buscar meus desejos e atender às minhas necessidades. Esse é o id, entende? Um cavalo, imagina a figura de um cavalo. Ele vai buscar desejo e necessidade. Os animais são... Olha que coisa interessante. Os animais têm esse comportamento, né? Eles vão atender o seu desejo e a sua necessidade. É claro que hoje, com estudo mais avançado, você vê certos comportamentos que se parecem com empatia, mas não são de fato dos animais. E aí vem algo interessante. Do outro lado, então, tem eu, no meio tem eu. E imagina a figura de cá tá eu, de cá o capetinha e daqui o anjinho. Lembra dessas figuras que vem muito em desenho? Isso. Então, do lado tá um lado que vai responder só pelos desejos e necessidade e capacidade de sobrevivência só. De repente, você precisa fazer algo para sobreviver, como correr ou atacar. Então, isso está programado no id. E nós temos uma outra estrutura chamada superego. Superego seria o nosso juiz. Seria aquele que define o que é certo e o que é errado. Seriam os nossos padrões de morais. Mas aí tem algo interessante. Nós não nascemos com esses padrões de morais. Nós não nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Para a gente adquirir essa sabedoria, vai se valer do ambiente ao nosso redor. Vai se valer da cultura a qual nós pertencemos, né? E aí vem os moldes da religião, da família, da sua estrutura de criação. Um sujeito que foi criado aqui no Brasil, ele aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, dependendo da estrutura familiar dele, a descrição dele de certo e errado, bonito e feio é uma. Você pega outro lá do Oriente Médio, né, criado da mesma forma, a mesma estrutura familiar, só que com valores e posições culturais diferentes. Você pode colocar os dois mediante uma mesma escultura para eles avaliar e eles vão focar e analisar pontos diferentes. Por quê? Por causa da sua herança moral. Essa herança moral, a gente não nasce com ela. Ela é absorvida, ela é recebida do nosso ambiente ao nosso redor. Então, à medida que o narcisista ou a criança em si vai se estruturando e ele vai recebendo categoricamente, funcionalmente, elementos que vai ajudá-lo a equilibrar o capetinho e o anjinho, isto é, seus desejos, necessidade e capacidade de sobrevivência de um lado e o seu senso de certo e errado do outro, vai alinhando esse equilíbrio, faz com que ele se torne alguém de fato equilibrado, alguém dentro da normalidade. Entende? Agora, quando você pega essa criança e ela é exposta a algum extremo, e extremo pode ser um excesso de carência ou um excesso de cuidado também, quando foge do equilíbrio, quando ele recebe algo demais. Uma criança onde os pais endeusam aquela criança, estou vendo aqui até a imagem do Poderoso Chefinho. Do Poderoso Chefinho, que ele traz essa... Ele simboliza um pouco a criança narcisista.
em que os pais ali endeusam aquela criança e tá para ele não chorar, para ele não se entristecer, tá pronto para dar o mundo para aquela criança ali. Porque quer livrá-lo de toda e qualquer frustração que ele possa vir a ter. Não é o ponto específico e nem correto, porque essa criança vai entender que ela está crescendo numa estrutura familiar em que os adultos estão à mercê dela, são serviçais dos seus desejos, necessidade e capacidade de sobrevivência. Por um outro lado também, nós podemos forjar um narcisista quando esse narcisista nasce numa família, por exemplo, de uma mãe narcisista, onde ele vai experimentar os outros extremos, um extremo maltrato, e maltrato esse que talvez não é só o físico, mas é os ataques psicológicos, é as negligências, sabe, vamos dizer assim, a agressividade passiva. O narcisista tem algo que nós chamamos de gaslight, que é um ataque tão direcionado, é uma provocação tão direcionada, que ele pode provocar você aqui agora e te tocar numa ferida a ponto de te deixar muito mal, e as pessoas que estão à volta não vão se dar conta do que aconteceu, e você vai sair dali arrasado e muito mal com aquilo. Uhum. E isso acontece muito. A mãe narcisista às vezes faz esses ataques visuais, uma risadinha malvada ou alguma coisa do tipo. Ela sabe o ponto fraco daquela criança. Então, qualquer um desses dois extremos no aspecto da criação pode fazer com que essa criança venha desenvolver transtornos, não só narcisismo, tá? Transtornos, mas aqui nós estamos falando especificamente do desenvolvimento narcisista. Aí pegou essa criança, ela se tornou mãe, certo? Se tornou mulher, se tornou mãe. Como que a mãe narcisista agora vai responder a esse comportamento? Eu tenho uma expressão muito interessante, que inclusive vai estar no meu livro, né? Eu já havia comentado com você anteriormente. Estamos aí num projeto de conclusão final de um livro chamado Ovelha Negra, onde ele está focado aí em trazer fortalecimento e esclarecimento para essas pessoas que foram vítimas de lares disfuncionais. Negócio interessante é a mente da mãe narcisista. Você conhece aquela cultura japonesa chamada bonsai? Bonsai, já ouvi falar já. O que é? Consiste em alguém pegar uma muda de uma planta, ou uma semente de uma planta que era para se tornar uma árvore normal como todas, só que ele tem um objetivo específico para ela. Ele quer moldá-la para que ela se torne do tamanho em que a mão dele ou dela alcança. Então, todas as vezes que ela perceber que a árvore começa a crescer mais do que deveria do ponto de vista dela, ela está pronta para arrancar a árvore do chão, podar raízes e podar os seus galhos para que ela não cresça mais do que ela determinou. Essa é talvez a melhor ilustração para explicar o comportamento da mãe narcisista. Não é que a mãe quer matar a criança propriamente dita. Não é que ela quer, já nasce com... Existe esses casos extremos? Existe. Mas de modo clássico, de modo geral, ela determinou até onde essa criança vai crescer, o que ela vai fazer. Ela quer predestinar. Ela não quer que a criança tenha aquele livre-arbítrio da escolha, vai crescer, vai desenvolver, vai conhecer alguém. Não, é alguém que foi criado na visão da mãe narcisista para atender o que dela? Seus desejos e suas necessidades. É você fazer o que ela quer. Fazer o que ela quer. Quando a criança naturalmente começa a se dar conta de que aquilo é sufocante, porque de fato é, e quer fazer o que todo ser humano quer fazer, ser livre, livre no sentido em que ele possa se desenvolver, fazer suas escolhas, os seus erros, obviamente que dentro de um limite, porque nós estamos falando de uma criança, mas ele quer desenvolver uma habilidade que ele gosta, ele vai na escolinha ver alguém tocando um instrumento musical, ele fala, eu quero aprender aquilo, e não porque a mãe determinou que ela vai ser uma judoca e ela tem que ser uma judoca, entende? Então, quando a criança quer naturalmente desenvolver-se, a mãe está pronta para arrancá-la das suas raízes, arrancá-la da terra, por assim dizer, podar as suas raízes e podar os seus galhos para que ela não cresça. E essa criança começa a se perceber que todas as outras árvores ao seu redor estão crescendo, está ficando frondosa, está atraindo pássaros, está dando frutos, e ela continua uma árvorezinha de 60 centímetros que cabe exatamente no comprimento da mão da sua mãe. Oh, que profundo, hein? Porque você contando essa daí é o que nós mais presenciamos isso. Atualmente eu trabalho como motorista também de aplicativo.
E eu acho muito interessante quando você pega um passageiro, às vezes o passageiro desabafa para você. Ele vê o motorista de aplicativo, entendeu? Como um meio de uma válvula de escape ali para falar da vida toda. E você começa a estudar um pouco, você começa a ouvir um pouco as histórias, depois você começa a estudar alguns assuntos assim que você fala, rapaz, que complicado. E eu já peguei muitas das vezes não saber o que eu ia falar para a pessoa. Sim. Assim, tipo, eu falei, o que eu vou falar pro passageiro aqui agora? Tipo assim, eu ficava quieto ali, tipo, só ouvindo, falava, rapaz, que eu pensando, Deus, me dá uma força, porque eu não sei que dá uma sabedoria, não sei de onde vai sair, porque não sei, tipo assim, E tem explicação por que você tem dificuldade de aconselhar. Por quê? Porque a gente tem essa expectativa padronizada de uma família que não necessariamente perfeita, mas uma família que funciona, uma família que vai impulsionar e colocar para frente, né? Sim. Tá pronto para outra polêmica? Posso dar mais uma pincelada aqui? Pode ir lá. Vou te contar uma coisa interessante. Muito se critica hoje a geração Z, não é verdade? Esse daí é pano pra manga, hein? Esse assunto... Mas vou só para esquentar um pouquinho, porque isso teria que ter um outro podcast para a gente aprofundar nesse aspecto. Mas eu faço uma pergunta. A responsabilidade do desvio comportamental dos filhos é dado aos próprios filhos ou a quem os criou? Quem os criou, com certeza. Aí a geração passada fala, não, mas na nossa geração não tinha trauma, não. Nós enfrentávamos tudo no peito. Por que o reflexo comportamental dos filhos dessa geração, então, estão tão desgastados, tão reclusos e tão sensíveis, quase ao ponto de ruptura? Será que esse comportamento totalmente esquivo da geração Z hoje é, de fato, a frescura, como você mesmo mencionou, que muitas das vezes as pessoas falam, ou é de fato uma resposta a um desgaste extremo? Sabe quando a pessoa já está no seu limite? Rapaz, você mencionando aí, eu achei muito interessante, porque... Não vou criar mais polêmica. Não vou. Pode continuar seu raciocínio. Interessante, voltando aí para a estrutura do narcisismo em si, e aí tem uma coisa interessante, o modo como a mãe narcisista ou o pai narcisista, tá? Embora a recorrência de pai narcisista é menor, mas a gente vai encontrar bastante também. Mãe aparece muito mais, até porque as mulheres em si, na estrutura da sua criação, psicologicamente, elas são mais cobradas, a sociedade cobra mais da mulher, pesa mais da mulher, né? Que eu não tô nem entrando na polêmica de feminismo ou algo do tipo, mas é só a forma cultural. Há uma expectativa maior em cima delas, não é verdade? Eu acho interessante, Dr. Kelton, você falando sobre essa questão, achei muito importante. Esses dias, eu estava indo para a igreja e minha esposa disse, amor, daqui a sua camisa que eu vou passar. Não, tá bom assim, tô certo? Não, daqui. Mas por que você quer passar? Não, porque é aquela questão. As pessoas vão olhar para minha boca e falar, não, mas só tem 2 vincos. Tá amassado aqui, tá amassado, tá errado ali. Mas que esposa sua que não cuida de você, Patrick? Ela assim, depois as pessoas vão falar que a culpa é minha que não cuido de você. Então, você tira que eu quero passar. E eu fiquei pensando, e agora a hora que você mencionou, na hora já me trouxe essa recordação. É muito cobrada. Sim. E assim, eu acho muito interessante... Os pais, assim como você mencionou, reclamam muito dos filhos. Ah, meu filho não sai da internet, meu filho não para. Mas quem tem que pôr o controle? Será que é os filhos que tem que pôr o controle? Eu acho muito interessante conversando com a senhoria, mas então ela tinha quase uns 95 anos. Ela contando um pouquinho a história, a experiência dela. E ela bem assim, olha, antigamente quando eu saía para trabalhar, os meus filhos iam trabalhar comigo. Acho que até me arrepiar. Ela contou de quando ela trabalhava na roça. Todos os meus filhos iam comigo. Eu tinha um pequenininho de colo, ele ficava dentro do bercinho dele lá na roça. Hoje em dia, se um pai ou uma mãe quer trabalhar, o que eles fazem? Já não tem como levar o filho para o trabalho. Vai colocar outra pessoa, né? Vai colocar outra pessoa para ensinar o filho deles. E ainda por cima vai colocar ou se não, coloca numa escola. Onde não conhece quem está dando o ensinamento ali, está educando o seu filho. A escola não é para educar, é para ensinar. Sim. Mas hoje em dia, a escola está sendo mais um lugar de educação do que a própria casa. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Por quê? É o mundo. Todos nós precisamos de dinheiro. Dinheiro. E você acaba deixando... Agora entra o que nós conversamos lá no início.
você acaba deixando a família. Exatamente. E aí você não tem o controle, porque você está atrás do dinheiro. Então eu acho muito interessante, tem mães que sabem assim, não, eu sou que nem uma galinha. Os meus filhos eles têm que estar tudo próximo a mim. Existe? Existe. Existe aquelas que não, eu tenho que trabalhar. Meus filhos vai ter do bom e do melhor. Eu vou comprar de tudo para meus filhos. Eles vão ter do bom e do melhor, mas eu tenho que trabalhar. Olha que fala interessante. Sim, é só segura nesse ponto que eu acho muito interessante, porque assim, o meu pensamento, o homem, ele tem que sustentar a casa. A mulher, ela tem que dar vida à casa. Esse é meu ponto de vista. Não sei, Patrick, não sei qual que é aquela expressão que o pessoal utiliza, feminismo. Acho que é. Sim. Não concordo com isso, minha expressão não se dá ênfase. Meu ponto é esse. O homem tem que sustentar a casa, sustentar a família, e a mulher ela tem que cuidar da família. Mas isso quer dizer que a mulher não tem que trabalhar? Ela pode trabalhar, entendeu? Mas a obrigação é o homem. É o homem que tem que, desculpa a expressão, se ferrar para trazer o mantimento para casa, para a mulher educar os filhos corretamente. Como é que eu posso falar? Já me fugiu agora da mente. Mas, tipo assim, deixar o lar ali a melhor educação. Aí entra o que nós falamos aquela hora, da cobrança em cima da mulher. Tem uma coisa interessante aí nesse raciocínio que você acabou de fazer, que é o seguinte. Quando eu falo de famílias disfuncionais, é que eu estou citando um dos exemplos, que é o caso do narcisismo. Mas outro aspecto da família disfuncional também, olha que mais uma polêmica que eu vou empurrar aqui. Porque não tem como. São assuntos que a sabedoria popular faz parecer que é algo, mas dentro do consultório, quando você vai entender a estrutura, a caracterização e a saúde psicoemocional, você vai ver que aquilo é necessário. A estrutura hoje ocidental, a modernidade, né? O materialismo em si, ele contou uma história aí muito enganosa para as famílias. Ele fez parecer que hoje a mulher bem-sucedida é aquela que sai de casa, é aquela que é dona de empresa, é aquela que vai correr atrás. E aí entra a disputa do feminismo, que quer abrir e conseguir os mesmos espaços que o homem conquistou e quer se ampliar nesse sentido. Beleza, excelente. Só que nós temos um detalhe. Essa mulher ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela vai seguir nessa direção, porque ela pode seguir, tudo bem, ninguém é contra isso, ou ela vai ter uma família. E não existe ato maior. Ninguém tem poder tanto quanto. Não existe ação ou fazer mais magnífico do que gerar um outro ser. Qualquer coisa que você pensar aqui e se comprometer a fazer, eu te digo que não pode ter algo mais magnífico de que juntar dois seres e daqueles dois surgir um. Se isso não acontecesse, nenhum de nós não estaríamos aqui. Perfeito. Tá? E o que acontece? As mulheres têm esse chamado natural. Mas o aspecto de certo e errado, ele vem da sociedade. Ok, só que nós temos uma predisposição genética também que não pode ser ignorada. Nós temos uma predisposição até arquétipa mesmo, ou seja, a nossa sociedade já existe alguns esboços de comportamento que já é intrínseco em nós. Quer ver um exemplo disso? Algo que ninguém te ensinou, mas você sabe fazer? Se você nesse exato momento escutar um grande estrondo aqui agora, eu sei prever qual vai ser o seu movimento. Você vai levar a mão em direção à cabeça. Quem te ensinou a fazer esse movimento? Não foi necessário ensinar, mas existe alguns traços, esboços de comportamento que já foram previamente desenhados. O da mulher em constituir família é uma delas. Se ela opta por não ter família, excelente. Mas e quando essa mulher agora ela cai no conto da carochinha aí, de Hollywood ou do materialismo em si, em que ela acredita que para ela ser bem-sucedida, ela tem que cuidar da família, mas ela tem que ser uma empresária, ir para fora e crescer lá fora. Aí eu tenho que trazer uma triste e amarga realidade. Ela vai ter que escolher em qual dos dois ela vai ter sucesso de fato. Ou ela vai fazer sucesso na empresa, ou ela vai fazer sucesso na família. Alguém vai ficar para trás. Infelizmente, uma mulher dentro de uma casa, uma esposa, uma mãe, não, salvo algumas exceções, que não pode ser tomada como regra de fato. Mas um dos dois vai ficar negligenciado.
Um dos dois. Alguém vai ficar negligenciado. Infelizmente, esse alguém é os filhos. Porque ela vai chegar em casa, ela não vai ter tempo, ainda tem a casa para arrumar, o que tem que ser feito, o filho vai ser criado por outras pessoas, vai estar na creche. Ah, tudo bem. Quando você não tem escolha, você tem que trabalhar porque... faça o melhor que você pode mediante as circunstâncias que você tem no momento. Mas ajuste-se o mais breve possível para você dar atenção à segunda empresa que você nunca deveria deixar falir na sua vida, que é a sua família. A primeira é a sua condição mental. Principalmente aquele que veio de uma família disfuncional. Se você veio de uma família que não tenha nada a te oferecer, forme através de você uma família e ofereça tudo a eles aquilo que você não teve. Perfeito, olha só, foi com chave de ouro. O que você não teve, agora você trabalha para ter aquilo, para você adquirir aquilo e proporcionar à sua família, que acima de tudo é a saúde mental. Exato. Esse é o principal. No tempo em que nós vemos é muito complicado. Mas eu tenho uma pergunta, foi ter anotado aqui para fazer essa pergunta. Antes da pergunta, posso só fazer um pequeno complemento desse Pode finalizar seu pensamento. Quando eu digo que a família, né, eu estou mencionando o aspecto de que se você não veio de uma família funcional, você agora pode fazer o movimento de gerar uma família, movimentar-se através de você. Quando eu disse isso, eu me recordei de uma paciente que eu tratei dela por alguns anos com muito carinho. Não vale mencionar o nome, mas ela tinha assim, um estereótipo de vida que toda menina da idade dela, 19, 20 anos, gostaria de ter. Mas veio de uma família totalmente disfuncional. Né? Uma mãe narcisista é um peso muito grande. E quantas vezes essa menina talvez me ligava desesperada, eu abri uma sessão de urgência 1h da manhã, que ela tinha acabado de se automutilar, sabe? Tinha acabado de tomar todos os remédios ali ao seu redor, então muitas e muitas vezes ela tentou-se contra a própria vida. Patrick, se você tiver a oportunidade, eu posso te mostrar depois, de ver como ela está hoje. E o que salvou essa menina de fato, além da terapia? Que foi o fato de ter conhecido uma pessoa e ter gerado um filho. Depois que essa menina teve um filho, depois que ela de fato conheceu o que é amor materno, dessa vez não pela mãe, mas sim por se tornar uma própria mãe. E que isso foi uma transformação totalmente inesperada na vida dela. É como se eu estivesse lidando com outra pessoa. Então, assim, o amor salva, a família salva. Existe família disfuncional, eu trato de famílias disfuncionais, mas o aspecto correto é família forte, indivíduo forte. Entende? Perfeito. Ah, mas eu não pude minha família não pôde me proporcionar. Às vezes você só vai conseguir quebrar esse ciclo, romper esse trauma, quando você não encontrou de lá para cá. Mas agora você tem a condição, a circunstância e a quem oferecer tal amor, tal emoção e tal afeto. Nossa, perfeito. Na verdade, eu até ia mencionar esse caso, a Larissa e Manuela, né? Larissa e Manuela. Isso, é onde as pessoas nunca imaginou que estaria dentro de casa. Então, tipo assim, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso, porque é um caso que repercutiu muito, né? Repercutiu muito e pegou uma proporção assim muito grande, porque ali a mãe dela é narcisista, correto? Sim, é o que ela expressa. Embora eu não tenha um extremo contato, né, não fui a fundo na situação dela, mas eu posso tirar ela como exemplo dos casos de muitas meninas, muitas crianças, muitos jovens que eu tenho tratado, que eles são desacreditados pelas pessoas de fora. Quando eles começam a contar o que acontece dentro de casa, o que os pais fazem, como eles agem, às vezes são bombardeados, recebem um balde de água fria, onde a única resposta que eles escutam de outras pessoas, infelizmente até de alguns profissionais que não entendem o tema, é algo do tipo: ah, mas mãe é mãe. Ah, mas família é família. Nenhuma família não é fácil mesmo, não. Isto é, trazendo o aspecto familiar para o mesmo bolo. E quando você se trata com um narcisista, você lida com... E o narcisista está aí muito próximo aí de uma psicopatia, tanto é que existem os narcisistas psicopata narcisistas, estão muito próximos. Uau! Estão muito próximos, porque o psicopata também é outro que não responde a estímulo de sentir o que o outro está sentindo. Ele vai preocupar-se com os desejos e necessidade dele.
Então, tá muito próximo esses transtornos. E quando ela começou a relatar a situação dela, o que acontecia, o que a mãe fazia, cabe ou não cabe na descrição de que a mãe estava moldando ela para ser uma arvorezinha de bonsai? Com certeza. Entende? A mãe já tinha ali determinado como ia ser o futuro, como ia ser o comportamento. Só que não pode esquecer que o filho ele tem que ter a opção de escolha. Tudo bem que há questões que não cabe escolha. Por exemplo, os pais não vão deixar aberto a opção de escolha dele, ferir ou matar alguém. Mas, você não gosta, você vai obrigatoriamente fazer balé. A menina pode ter o direito de não gostar de balé, não se identifica. Olha, eu fiz por um tempo e eu não me encaixo, eu queria tocar bateria. Entende? Então, quando você vê o modo como ela lida, as questões financeiras, quer ver uma característica muito interessante da mãe narcisista? Ela não respeita a individualidade dos filhos. Então, se tudo que envolve intimidade da pessoa, a mãe narcisista não respeita. Se ela tem um relacionamento, a mãe narcisista quer mexer no celular, quer saber tudo que está sendo conversado, com todos os detalhes possíveis. Se ela começa... Eu postei um vídeo agora recentemente que fala um pouco sobre isso. A menina, ela tinha o seu dinheirinho ali, que estava guardando o seu cartão de crédito. A mãe pegou o cartão de crédito escondido e gastou o dinheiro e ainda brigou com a filha, porque se sente no direito de fazer o que quiser, porque você é minha filha, eu posso fazer com você o que eu quiser. Olha que raciocínio interessante. Na verdade, hoje em dia, se nós falando para pensar sobre essa questão, existe muito isso mesmo. O pai fala assim, quem manda aqui sou eu. Em certa parte existe, realmente faz sentido, mas não no complexo todo, né? Sim. Porque existe os certos limites. Porque creio que as pessoas confundem muito o narcisista com borderline. Isso, a palavra é difícil. As pessoas confundem. Qual que é a diferença de um para o outro? Borderline, se a gente for traduzir a grosso modo, seria assim, na linha da borda ou na extremidade. Borderline é alguém que também se confunde muito com o transtorno bipolar, porque é uma pessoa que está muito predisposta a cambiar ou mudar rapidamente o seu comportamento, entende? Lidar com as emoções estão muito à flor da pele. Só que aí tem uma característica interessante. Qual que é a principal diferença? O borderline, ele é uma pessoa que muitas das vezes ele é fruto desse comportamento extremo ao qual eu acabei de te dizer. Esse comportamento extremo que pode gerar um narcisista também pode gerar o borderline. Só que o borderline, ele é alguém que, dentro das suas características, uma grande característica muito latente no borderline é que ele tem uma falta de identificação com si mesmo muito grande, uma carência exacerbada muito grande. Entende? Bom. Então, ao mesmo tempo que ele está caminhando em relação àquilo que está sentindo, aquilo que ele está lidando, ele está muito no extremo. Às vezes um comportamento, uma fala que você consegue, assim, ele é até um pouco desconfortável, mas você consegue desviar-se com facilidade daquele comportamento, aquilo atinge a pessoa de cheio. E tem um detalhe também, são pessoas assim, que até mesmo nos seus atos de bondade, ele foge do equilíbrio. Na hora que ele é bom demais. Quantas vezes você escutou a expressão? Nossa, fulano, quando ele é pra ser bom, ele é bom demais, mas não irrita ele não, que você vai ver o inferno que ele vai arrumar na sua vida. A Zé da vida. Entendeu? Então, essas pessoas que se entrega demais, que se dá demais tudo ao extremo, é natural ela querer receber na mesma proporção que ela dá. Mas as pessoas não vão entregar, sabe? É o famoso 880. Eu sou 880. Já ouviu muita expressão. Demais, hein? Dentro do consultório, na psicanálise, você vai entender que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades possíveis. Não precisa ficar só nesses dois extremos. O borderline é o comportamento do extremo. Ele dá demais. E sabe, entre as poucas pessoas, quem é que, pelo menos de início, vai corresponder àquilo que ele deu na mesma proporção ou até mais? O narcisista no momento da conquista. Uau. Isso tem um nome, se chama love bombing, né? O narcisista, o encontro do narcisista com o borderline é que muito acontece. E muitas das vezes dentro de uma família, o narcisista sai como um santinho e o borderline sai como o malvado, o monstro e o agressivo, porque o narcisista vai lá e cutuca, é o diabinho cutucando com vara curta, pá! Dá uma cutucada, a pessoa perde
A estribeira. A estribeira, e aí ele fala aí, ó, tá vendo? Foi isso aqui que eu falei pra você, olha o tanto que ele é agressivo, olha o tanto que ele me faz mal, ó, tá vendo o tanto que eu tô sofrendo aqui dentro? Você falando dessa questão eu achei muito interessante, porque automaticamente isso é agora do que aconteceu da cadeirada, né? Do debate, tudo, dessa questão. Pô, realmente, agora entendi, ó, porque assustava que ele era narcisista, tudo. Pô, interessante. Mas assim, ó, o nosso tempo se foi. Quais são as suas considerações finais, doutor? Agradecer o espaço aberto, né, Patrick? Aqui, o estúdio em si, muito bonito, assim, um espaço muito aconchegante. E a grande mensagem é: faça terapia. Fazer terapia anteriormente era algo desconhecido e parecia algo que beirava ao luxo. Mas faz como checagem, faz para saber se está tudo ok. Entende? Tem muitas pessoas que estão por aqui sobrecarregadas traumaticamente, só que ele adotou um comportamento, um modo de vida onde ele está engessado emocionalmente. No momento, ele não se apercebe de que o comportamento dele está repleto de trauma. Ele só vai se dar conta disso quando ele tem um grande envolvimento afetivo, quando ele conhece alguém, quando ele vai se tornar pai, quando ele vai, sabe, ter um contato afetivo. E aí, ele, nesse momento, ele começa a sangrar suas feridas em cima de alguém ao qual ele não deveria. E as pessoas, infelizmente, deixam para procurar somente no momento em que as coisas já estão fora de rumo, tão quando já está no extremo. Então, faça de forma preventiva, mas procure um bom profissional. Eu fui naquele, eu não me identifiquei, vai no outro. A psicanálise, eu costumo dizer que é a ortopedia das terapias. Ela vai atrás daquele osso que está mal colado, muitas das vezes quebra para colar no lugar de novo. Então, tem que ter coragem de fazer terapia. Porque, psicologicamente falando, é como se você se despisse em frente a um espelho. Você chega em frente ao espelho, percebe situações suas que não estão bem, que não estão funcionais. Você vai continuar na mesma postura? Não. Aquilo vai te forçar a mudar onde precisa mudar. E muitas das pessoas, às vezes, preferem abraçar os seus demônios e ir embora com ele a vida inteira do que partir para buscar algo de excelência, aquilo que faz sentido e aquilo que prioriza as duas empresas, as duas instituições que nunca pode quebrar na vida do ser humano. A sua empresa, estrutura mental e a sua estrutura familiar. Maravilha. Muito obrigado, Dr. Kelton. Que Deus abençoe ricamente. Sucesso, tudo de bom, hein? Esperamos aí, mais futuramente, bater novamente um bate-papo. Vou voltar para trazer o livro, viu? Fechou. Ovelha Negra. Lançamento do livro, então, no Papo da Fronteira. Excelente. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Para quem nos acompanha também, siga nossas redes sociais aí. Aproveita e já fala suas redes sociais. Vai me achar fácil. @Dr. Kelton PSI ou Kelton PSI. Vai me achar aí nas principais redes. Aí. Fechou. Valeu. Muito obrigado. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code, de onde vai direcionar você diretamente ao Play Store, onde você pode fazer o download, para quando você precisar colocar certinho os seus dados, as informações, o seu endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro Proteção Veicular? É uma empresa que faz a proteção veicular do veículo dos seus associados, beleza? Aqui está aparecendo o QR Code da Priscila. Vocês podem entrar em contato com ela para tirar as dúvidas, tirar as informações e ver qual o melhor plano para você. Para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, que roda muito aqui em Foz do Iguaçu, sabe a dificuldade que estamos enfrentando com a criminalidade. Então, assim, entre em contato com ela, deixe seu carro protegido e trabalha com segurança, beleza? Outro detalhe, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, tem desconto também. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code dele. Entre em contato com ele, que ele vai ter um plano excelente para você. Especialmente se você é motorista de aplicativo, taxista e turismo, pois lava com mais frequência e tem um preço especial também. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais, semelhante àqueles que tem em Las Vegas e Dubai também. Sabe aquele show das águas?
aqui em Foz nós temos. Também no mesmo complexo, como são dois atrativos, no mesmo complexo ele também tem o Movie Cars. Eu brinco muito falando que é museu de carros antigos, mas não é não. São carros em cenários cinematográficos. É coisa querida. E para você que quer fazer a compra do seu ingresso, aqui está aparecendo o QR Code da Fabiana. Entre em contato com ela, tire as suas dúvidas, maiores informações. E só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista ou trabalha no turismo, guia, entre em contato com ela que ela também tem uma parceria top para você. Também gostaria de agradecer a rede de posto Tonin. Não é Toninho, é Tonin, beleza? Para você que gosta de sempre abastecer o seu veículo com uma gasolina de qualidade, um etanol de qualidade, faça a visita lá no posto, que fica na Avenida JK, número 928, beleza? Só um detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, tem um precinho diferencial para você, beleza?